O Internacional sofreu sua primeira derrota em 2026 e foi uma derrota, confesso que para mim, muito sentida. Afinal, viajei quase 400 quilômetros para ver o Internacional perder com um pênalti bobo de Cleiton Sampaio e numa jogada infantil do Tabata que simplesmente não quis tocar a bola. A partida do Colosso da Lagoa começou bem disputada, bem dividida, pouca bola no chão, muita bola no alto, jogo truncado realmente. Chama atenção aqui o estádio Colosso da Lagoa, um estádio muito bonito, com capacidade para 13 mil pessoas, estava quase lotado ali com 8 mil. Gente, bonito mesmo, um belo gramado, arquibancadas limpas, tudo muito organizado. Eu, como imprensa, fiquei no meio da torcida do Ipiranga ali, então um clima verdadeiramente hostil para quem é identificado. Do meu lado ali ficou alguns comunicadores do próprio Ipiranga. Gente, a festa que eles fizeram o jogo todo, sensacional. Sobre a partida agora. O Internacional demorou um pouco para se encontrar em campo, mas a partir do momento que conseguiu botar a bola no chão, que o Iago Noal começou a tocar mais nela, que o Gustavo Prado começou a chamar a responsabilidade, o Inter se encontrou. Infelizmente, Gustavo Prado não estava no seu dia, perdeu alguns gols, um ou talvez dois até claros. Infelizmente não foi o dia dele. Gostei muito da partida do Iago Noal. Para mim, um belíssimo meio-campo. Bom, seguindo da partida, o Internacional abriu o placar numa bola parada. Escanteio cobrado por Iago Noal e um golaço de Bruno Henrique desviando de calcanhar para o fundo da rede. O Inter controlava a partida, o Bruno Henrique fazia uma grande partida neste momento. O senhor Benjamin Arrim, grandíssimo volante. Se o Inter continuar dando oportunidades para ele, olha, digo aqui para vocês, vai ser titular do Internacional o restante da temporada e muito provavelmente vendido por milhões. Tem muita qualidade na saída de jogo, muita qualidade no passe, um jogador com visão, simplesmente ele faz as coisas simples em campo. Nada de dificultar. Bola veio, ele toca, a bola veio, ele distribui. Muito tranquilo. Me lembra muito o Fred, o Fredinho, aquele mesmo, seleção brasileira, Manchester United, quando começou no Beira-Rio, quando começou no Internacional, vestindo também a camiseta 23. Excelente jogador para mim, mais uma vez ele é o destaque da partida. Infelizmente, saiu sentindo o posterior, não sei se ele não vai conseguir jogar o próximo jogo. É a dúvida para o jogo de quarta-feira e também para o Grenal. Confesso que para mim ele seria titular no Grenal, pelo que ele vem jogando e também pelas lesões do Thiago Maia, pela lesão do Alan Rodrigues, para mim ele seria titular e peça fundamental no Grenal. Até fico triste porque era o jogo para testar ele realmente, o jogo para testar ele contra um time grande e ver se ele realmente suporta essa carga. Que é um jogador muito jovem e como mesmo o Pesolano já falou, tem jogadores que podem ainda cumprir mais 3 anos nas categorias de base, então não se sabe se eles vão realmente subir para o profissional. Mas para mim, o caso do Benjamin Arrim é totalmente diferente. O caso dele, do João Vitor, mais ele do que o João Vitor e até o Alex, para mim, são jogadores, mesmo jovens, podem ser muito e muito aproveitados no time principal do Internacional. Bom, acabou o primeiro tempo com o Inter com uma vantagem, o Inter criando mais chances, o Inter perdendo gols e assim encerra o primeiro tempo. No segundo, o Inter ainda volta em cima, jogando muito bem, mais chances são criadas, o Tabata perde gols, o Alan Benítez chega inúmeras vezes na linha do fundo e não consegue fazer um cruzamento certo, nenhum, eu contei, ele simplesmente não conseguiu nenhum cruzamento. E um lateral que não cruza para mim, infeliz, essa é a verdade. A zaga do Internacional, Cleiton Sampaio e Juninho. A saída de jogo é tenebrosa, dando medo no torcedor a cada toque, gente. É muito complicado tu ver essa saída de jogo deles ali. A bola passou muito pelo Ivan. Teve certo momento da partida
que eu e o meu colega Guilherme Alves chegamos a questionar o fato do Ivan não estar com a camisa 10, já que ele estava armando o time do Internacional. Toda a bola passava por ele, toda a bola chegava no pé dele, e daí ele tentava sair jogando ou saía no chutão. Pra mim, isso aí não é um estilo de jogo, gente. Não pode acontecer com o Internacional. Bom, o jogo seguiu, o Internacional continuou perdendo chances, o menino Alex entrou no segundo tempo, teve uma boa chance de fazer um gol, não conseguiu. Que mais? O menino João Bezerra também entrou no lugar do Raikkonen, que fez uma partida, um primeiro tempo, na verdade, muito abaixo. Mais uma vez, o Raikkonen fica abaixo das expectativas criadas em cima dele. João Bezerra não. João Bezerra entrou bem e deixou o Tabata na cara do gol. Infelizmente o Tabata bateu de perna direita e o goleiro pegou. Mas é isso, o Inter continuava criando e chegando e o torcedor já sentia. Quem não faz, leva. E foi isso que aconteceu. O Ipiranga veio, marcou um gol, foi dado impedimento, a torcida do Ipiranga comemorou muito aquele gol, felizmente na verdade, foi dado impedimento, mas o Ipiranga continuava vindo e crescendo na partida. Pressão e pressão, e o Internacional, depois da saída do Bruno Henrique e principalmente da saída do Benjamin Arim, perdeu totalmente o seu meio campo. As mexidas do treinador interino foram questionáveis. Tá certo, ele não tinha muitas peças no banco, mas ele ficou com a Alan Benítez na lateral direita, a Gui improvisado na esquerda, e ele botou mais o lateral esquerdo, o Alisson, jogando como volante. Uma posição que eu nunca vi. Talvez na base ele tenha jogado assim, mas eu nunca tinha visto o Alisson jogando por ali. E o Internacional ficou muito perdido, porque a principal característica do jogo, o principal forte do jogo do Inter nessa partida, foi o seu meio campo com o Bruno Henrique e o Benjamin, e o próprio Iago Noal, fazendo uma trinca ali muito forte. A partir desse momento, o Ipiranga tomou conta do jogo, teve as melhores oportunidades, o Ivan fez algumas grandes defesas, boas defesas do Ivan, vai brigar muito para ser titular nessa temporada. E olha, aqui fica o meu questionamento. Por que o Pesolano não estava na beira do campo? Ele é o treinador do Internacional, ele é muito bem pago para isso, bem pago demais, e ele não pode estar escolhendo partidas para estar na beira do campo. Confesso que não gostei. Se o Inter tivesse ganhado, ia ficar aqui, talvez ninguém falasse. Mas o Inter perdeu e o Pesolano não estava lá, e o Inter perdeu porque o nosso treinador se perdeu no segundo tempo, e essa é a verdade. Agora falando sobre erros. O primeiro gol do Ipiranga sai numa jogada muito boba do Tabata, onde ele está com a bola dominada quase no círculo central e ele não toca a bola e ele fica carregando para trás e não acha opções. Ele quer sair jogando, mas está tudo muito bem marcado e ele não faz o simples. Ele podia ter dado um chute para lateral, ele podia ter dado um bicão para frente, mas não. Ele tenta sair jogando, dá a bola no pé, acho que ali do Aguirre, e acontece um erro de saída de bola ali e um lateral para o Ipiranga. O Ipiranga cobra rápido, pega o Inter desatento, gol do Ipiranga. E o Alan Benítez na marcação desse gol do Ipiranga é simplesmente ridículo, simplesmente inexistente. Gol do Ipiranga, pressão, o estádio vem abaixo, torcida muito, realmente, gente, um clima hostil. Eu tive que ficar quietinho, fiquei assim, porque estava um clima hostil demais. E nisso, o Ipiranga continuou pressionando, o Ipiranga queria a vitória e queria mais do que o Internacional. E daí, gente, o Inter se mandou pra frente, tentando fazer o gol da vitória, e numa jogada mais boba ainda, uma bola nas costas do Cleiton Sampaio, gente. O Cleiton Sampaio, o nosso zagueiro reserva dessa temporada. Não podemos esquecer que no momento, ele vai ter muitas oportunidades nessa temporada. E na temporada passada ele já não foi bem. Bom, o Cleiton Sampaio perde na velocidade, o jogador invade a área, dribla o Cleiton Sampaio mais uma vez, e o Cleiton Sampaio faz um dos pênaltis mais infantis dos últimos tempos. Só não é mais infantil do que aquele feito pelo Bernabé que só empurrou. Mas é um pênalti assim, cara, tu não pode nem encostar no atacante na última bola do jogo. Pênalti bobo, pênalti pro Ipiranga, o camisa 9 deles que entrou no segundo tempo foi lá, converteu e o Inter saiu derrotado da partida. Gente, muito complicado. Eu fico triste porque muitos torcedores do Internacional saíram e foram até Erechim, viajaram todo esse caminho, fizeram uma festa linda e o Internacional não correspondeu dentro de campo. Mas é isso. De ponto positivo, a base. Pra mim, o que atrapalhou os meninos foi os veteranos. O próprio Tabata, Alan Benítez, Cleiton Sampaio.
muitos erros nessa partida, muitos erros mesmo. Então, pra mim, não servem para o time do Internacional. E não é uma partida só, gente. A gente tem que avaliar todo o contexto. Desde que o Alan Benítez chegou, ele tem uma assistência e ele não conseguiu fazer mais nada. O Cleiton Sampaio tem mais erros, muito mais erros do que acertos. E o Tabata, ele quer jogar nessa função de meia armador, meia central, e ele não toca a bola, ele não cria, ele não... Cara, ele é um bom reserva para dizer aqui, mas para mim, como principal ali jogador para substituir o Alan Patrick, sem condições nenhuma, não tem como. O Internacional saiu derrotado, o Internacional que não vencia o Ipiranga de Erechim em Erechim desde 92 e continua essa sina, continua esse tabu inquebrável. A torcida do Ipiranga fez uma festa linda, muito bonita. Parabéns para a festa do Ipiranga, parabéns para a torcida do Ipiranga. Gostei demais, não da derrota do Inter, é claro. Gostei demais da energia, da sinergia do estádio. Achei lindo, parabéns de verdade. E é isso, gente. Qual a sua opinião sobre a partida do Internacional? Deixa aqui nos comentários. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve no canal, na TV Itipaia, ativa o sininho das notificações, vai ter vlog de Ipiranga, vai ter vlog de Ipiranga Internacional, vai ter vlog de Erechim, da viagem a Erechim, aqui no canal, e tu não pode perder. Deixa o teu like, é muito importante, compartilha o link com os amigos aí, e valeu, até a próxima. Teremos vídeos mais longos agora aqui, hein? Se cuida.